Quero falar hoje sobre felicidade. Felicidade. A felicidade do Senhor, a felicidade verdadeira. O primeiro texto que eu quero ler contigo está lá em Salmo, capítulo 4. Uma frase, um texto, Davi, o homem segundo o coração de Deus, a palavra diz, um homem que tinha um coração que agradava ao Senhor, tinha um coração que, apesar dos apesares, das suas derrapadas, dos seus pecados, ele sabia como se achegar ao Pai. E ele diz algo que eu quero ler contigo, que nos faz refletir nessa noite. Salmo capítulo 4, versículo 6 diz assim: há muitas pessoas que oram assim. E aí ele dá um exemplo de oração. O exemplo que ele dá é o seguinte: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Aí ele diz, Davi diz assim: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Então nesse texto Davi está revelando que existe uma felicidade maior do que as coisas estarem tudo bem. Existe uma felicidade maior do que as coisas estarem da forma que nós gostaríamos que elas estivessem. Existe uma felicidade que pode entrar no nosso coração maior do que quando nós vivemos os nossos sonhos no ápice deles, né? Quando nós temos o sonho de ter uma casa e nós compramos a casa como nós queremos, ou construímos a casa, ou um trabalho que nós sempre almejamos ter, uma venda que nós sempre gostaríamos de ter feito, e nós estamos naquele momento. Davi está falando que existe uma felicidade maior ainda do que dessas coisas, que supre o coração dele. E é atrás dessa felicidade que nós vamos mergulhar na palavra do Senhor nessa noite, e que nós, em nome de Jesus, vamos sair daqui mais felizes do que nós entramos. Posso ter uma amém da igreja? Glória a Deus. Eu quero que você abra então em Lucas capítulo 17, onde Marquinhos já falou. E enquanto você abre, reflita nessa pergunta: que tipo de felicidade deve alimentar o nosso coração? Que tipo de felicidade nós devemos oferecer para o nosso coração para sermos pessoas felizes de fato? Então, lá em Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, nós encontramos essa história dos 10 leprosos. O texto diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levanta-se e vá, você está curado, porque teve fé. Feche seus olhos onde você está mais um segundo. Papai, queremos pedir nessa noite pela tua revelação, Senhor. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, Pai, para que o Senhor me use como um canal nas tuas mãos, Senhor, para a tua igreja. Senhor, eu declaro que não sou nada nem ninguém, Senhor. Eu me humilho na tua presença, Senhor, na presença dos meus irmãos, e declaro, Senhor, usa-me como só tu sabes. Usa-me, Senhor. E, Senhor, eu te peço também, Deus, para que todo coração endurecido, Senhor, nesse momento esteja amolecendo. Para que todo entendimento travado, toda muralha, seja derrubada em nome de Jesus nesse momento. Para que a tua verdade que cura, a tua verdade que liberta, a tua verdade que resplandece uma luz, venha à tona nessa noite aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui verdadeiramente felizes e buscando essa felicidade verdadeira. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Amados, então Jesus estava indo de um lugar para o outro. De repente, caminhando com seus discípulos e mais um grupo com ele, 10 homens gritam e chamam a atenção de Jesus. E aí Jesus então dá uma voz de comando para eles e diz assim: vão se encontrar com os sacerdotes, vão se mostrar aos sacerdotes. E aí o texto diz: quando iam pelo caminho, eles foram curados. É interessante que muitos milagres de Jesus, ele faz diferente. Ele diz: levanta e anda. Ele diz: enxerga, né? Ele automaticamente naquele momento ele dá um comando e acontece. E esse é um dos poucos milagres de Jesus, quando Jesus então faz com que aquelas pessoas caminhem em direção a algo, caminhem em direção àquilo que eles estavam procurando, que eles estavam querendo que acontecesse. E eu quero falar contigo, o primeiro ponto da palavra nessa noite, eu quero falar contigo a respeito dessa nossa jornada com Cristo. Essa nossa jornada, essa nossa história com Cristo. Amados, cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E temos a nossa história com Cristo. Cada um de nós passamos por situações na nossa vida, carregamos um passado conosco, vivemos um presente distinto um do outro, e provavelmente viveremos um futuro diferente um do outro. Mas o Senhor se encontra conosco na nossa realidade. O Senhor se encontra conosco no nosso momento. O Senhor se encontra conosco na nossa atualidade. E nesse momento, Ele então começa uma caminhada. Quero que você se lembre de quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você iniciou essa caminhada com Ele. O momento de vida em que você estava, as circunstâncias que te rodeavam na época, e tudo aquilo que o Senhor foi fazendo, foi gerando, foi construindo, né? 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. O nosso acesso ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, é imediato. É no momento em que nós colocamos o nosso coração no Senhor e nós dizemos: Jesus, entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Nosso velho homem cai por terra e nasce um novo homem nesse momento. Amém? Porém, a nossa jornada só começa. Porque não é naquele momento onde todos os nossos vícios, toda a nossa forma de pensar, tudo aquilo em que nós lidamos e pensamos e agimos e fazemos, se transforma naquele momento. Que bom seria se fosse assim, né? Que bom seria se quando nós disséssemos: Jesus, eis-me aqui, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, nós nos tornássemos outras pessoas. Deixássemos de pensar coisas erradas, deixássemos de mentir, deixássemos de falar coisas erradas, deixássemos de agir, de fofocar, deixássemos de roubar, deixássemos de desejar o mal do próximo, deixássemos de todas as coisas. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas o fato é que não é assim. E é interessante que eu quero fazer um paralelo nessa noite dessa jornada desses 10 leprosos com a nossa jornada. Poxa, o pastor vai me comparar com um leproso? Então assim, todos nós ainda somos leprosos em tantas coisas. Todos nós ainda temos feridas e falhas em tantas coisas. Jesus então, o texto diz que quando iam pelo caminho, eles foram curados. E queridos, quando nós decidimos caminhar com Cristo, quando nós assumimos essa jornada com Deus e começamos a dar passos em direção a esse Cristo, passos em direção à cura, em direção àquilo que o Senhor nos promete, em direção às promessas dele, a cada passo uma cura, a cada passo uma novidade, a cada passo uma realidade diferente. A cada passo, amados, nós somos transformados gradativamente. Em Salmo 23:4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale das trevas, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o que? Tu estás
comigo. O Senhor está caminhando conosco. Por pior que sejam os passos, os caminhos, os lugares, as circunstâncias, o momento em que nós estamos vivendo, o Senhor está prometendo para nós, através da sua palavra, que Ele está conosco. Ele está conosco. Da mesma forma em que, se nós pararmos para pensar, eu imagino, eu gosto de imaginar, eu imagino aqueles 10 leprosos caminhando em direção aos sacerdotes. Desculpa. Opa, lembrei do nhoque que eu comi no almoço. Estou evoluindo nas piadas, tá, gente? Tô nada, né? Que, amados, essa transformação gradativa, ela é algo que nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Da mesma forma que aqueles 10 leprosos começaram a caminhar em direção à cura, a caminhar em direção à promessa, a caminhar em direção a uma palavra que Jesus deu para eles. Vocês vão andar, vão lá se mostrar para os sacerdotes. Para pensar, os leprosos naquela época, eles ficavam banidos da cidade, em um lugar fora, longe dos muros para fora da cidade, porque eles não podiam ser vistos por ninguém. Eles eram excluídos, eram tratados como marginais. De repente chega um tal de Jesus, que a fama dele havia corrido, e eles sabiam que Jesus era alguém que poderia trazer algo diferente para eles, porque eles vão atrás de Jesus, o texto diz. E Jesus diz: agora vocês vão lá se mostrar aos sacerdotes. Espera aí, Jesus. Fico pensando, será que não dá para o Senhor curar a gente antes? Porque se a gente for até os sacerdotes, a gente vai ter que entrar na cidade, a gente vai passar vergonha, a gente está leproso, é exposto, não é um câncer, não é algo que ninguém sabe, que ninguém vê. Mas olha minha mão, olha meu rosto. Imagina a crise que esses 10 homens passaram juntos. Imagina a conversa deles ali. Será que vamos mesmo? Vamos dar um tempinho aqui, vamos ver se começa a curar alguma coisa, depois a gente vai. Mas Jesus estava nos ensinando que, amados, a nossa cura é na jornada, a nossa cura é na caminhada, a nossa cura é no processo, é gradativo. E eu fico imaginando então aqueles 10 homens leprosos entrando na cidade, meio que indo pelos cantos das ruas, se escondendo das pessoas. Talvez algumas manchas de alguns começaram a desaparecer, e aqueles que estavam melhorzinhos, assim, não fica você agora aqui aparente, esconde a gente. E começaram a caminhar em direção ao sacerdote, enquanto o poder de Deus era sendo manifesto na vida daqueles homens. Só que para que o poder de Deus se manifestasse na vida daqueles homens, eles precisavam se expor. E queridos, eu quero te dizer nessa noite, que nós precisamos nos expor, para que o Senhor tenha acesso a quem realmente somos, e possa nos curar. Nós precisamos ser genuínos, precisamos ser quem somos ao redor dos nossos irmãos, ao redor dos nossos familiares, para que o Senhor possa fazer o trabalho dele. Porque muitas vezes o trabalho dele vai ser através do outro irmão, que vai te olhar espantado, onde você talvez fique constrangido em fazer algo na presença deles. E aí o Senhor então começa a trabalhar dentro de nós, Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, para nós nessa noite: não tenha medo de se expor. É difícil, é vergonhoso, muitas vezes é vergonhoso, mas quando nós decidimos nos expor, nós temos mais oportunidades de aprender e de nos tornarmos aquilo que o Senhor quer para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus diz para eles, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Que ato de fé! Que ato de fé aqueles homens terem que parar para dar esses passos.
E eu fico imaginando também o papo entre eles ali, para saírem daquele lugar e irem em direção, um dizendo para o outro: não, eu não vou, você está maluco, como é que eu vou entrar nessa cidade desse jeito? E um outro com mais fé, de repente, olhando no olho dele, falando assim: coragem, vamos junto, coragem, vamos, se você não vai se expor sozinho, eu estou junto contigo. Vamos mesmo expondo as nossas imperfeições, seja o que Deus quiser. Vamos caminhar junto, lado a lado. Talvez um dia, talvez num momento, num determinado momento, alguém olhe para você e todo mundo tenha que correr. Talvez a hora que a gente passar daquela rua ali, entrar na outra rua para chegar lá no lugar onde os sacerdotes estão, outra pessoa olhe para mim e a gente vai ter que correr. Mas olha, estamos juntos, estamos todos juntos, vamos todos juntos, vamos pagar este preço juntos. E amados, eu digo mesmo para vocês hoje, vamos pagar este mesmo preço juntos, vamos caminhar juntos em busca da perfeição, vamos expor as nossas falhas uns para os outros, mas vamos caminhar juntos. Não vamos andar desgarrados, com vergonha, correndo, querendo expor, chateado, triste, sozinho num beco, mas vamos juntos em busca da cura, em busca de algo maior, de algo mais nobre. Poxa, o pastor foi falar de felicidade até agora, ele falou: calma, vou chegar lá, fique em paz aí, fique em paz. Mas pastor, e se eu não conseguir? E se o meu pecado for exposto na presença dos meus irmãos? E se aquilo que eu escondo de todo mundo aparecer? E se o meu vício for tão difícil que eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo? E agora? O que eu faço? Eu tenho que deixar esse grupo? Não, queridos. O que você precisa fazer, é continuarmos tentando. Continuarmos tentando. E eu quero te dizer nessa noite: coragem. Continue tentando. Continue tentando. Continue tentando parar de mentir. Continue tentando parar de furtar. Nossa, pastor, mas ninguém aqui furta. Será que não? Será que de repente no escritório, no trabalho, você pega uma caneta, um dia você pega borracha no outro dia você pega um grampeador, no outro dia você leva a folha sulfite para casa, né? Nós temos que pensar em todo o âmbito das coisas, né? Tem alguém aqui perfeito que não faz mais nada, que está pronto para ir para o céu, tipo, irmão, aqui, levanta a mão. Ah, então é com a gente mesmo que eu estou falando. Graças a Deus. Então, amados, que nós possamos juntos, caminhar juntos, debaixo desse mesmo entendimento, com coragem, tentando, ir em direção ao sumo sacerdote. Porque da mesma forma que esses 10 leprosos, Jesus disse: vá se encontrar, vão se mostrar aos sacerdotes, porque os sacerdotes eram os únicos que dariam de novo a eles a autoridade para voltarem a morar dentro da cidade. Então Jesus falou: eu não vou só te curar, eu não quero que vocês percam tempo, mas eu quero que vocês caminhem em direção já ao sacerdote como um ato de fé, porque quando vocês chegarem lá, vocês estarão curados, e aí sim vocês terão de volta a liberdade para viverem dentro das muralhas, para viverem dentro da cidade. E amados, assim como esses homens fizeram, nós fazemos. Estamos caminhando em direção ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que um dia, no dia do nosso julgamento, nós encontraremos ele face a face. E ele olhará para nós e nos julgará. Sabe pelo quê? Muito mais pelas nossas tentativas do que pelos nossos acertos. Porque enquanto eu e você estivermos tentando, nós estamos no caminho certo. Mas eu também não quero banalizar com esse tentando, né? Eu estou tentando. Aquela pessoa que, por exemplo, está sem trabalho, né? Acorda às 11 horas da manhã, fica assistindo TV, jogando videogame, né? Chega no final do dia: estou tentando achar um trabalho, mas está difícil, viu? Não é assim.
É tentando mesmo. É botando o joelho no chão, se arrependendo, buscando a face do Senhor, orando, clamando ao Senhor, tentando de verdade. É isso que o Senhor tem procurado. Homens e mulheres que estão tentando buscar a santidade, tentando encontrar a santidade, tentando viver de uma forma mais nobre, tentando permanecer nos valores e nos princípios de Deus, assim como esses 10 leprosos, caminhando em direção ao lugar aonde eles receberiam de novo a liberdade para estarem dentro da cidade. Amém, amados? Quem está tentando aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Então é contigo mesmo essa palavra. E queridos, quando nós tentamos, e quando nós conseguimos, quando você tem uma debilidade, quando eu e você temos uma fraqueza, e nós conseguimos superar, quando você tem o costume de mentir, e você para de mentir, quando você, homem, tem o costume de olhar para qualquer rabo que sai na rua, e você faz um propósito com Deus, você diz, os meus olhos são santos, como está lá em Jó 31, fiz pacto com os meus olhos. E aí passam rabos e rabos de saia na rua, e você permanece inabalável, seus olhos estão fitados na frente, né? Ou no chão, aonde você precisar fitar o teu olho para você não cair em tentação. Mas que você chega em casa e você olha para Deus, ou fecha seus olhos e diz assim, eu consegui, Senhor. Amados, não existe felicidade maior do que essa. Não existe felicidade maior do que nós buscarmos essa santidade, do que nós buscarmos essa vida com Deus, e nós vencermos as nossas limitações dia após dia após dia. O texto diz que um dos 10 voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Imagina a jornada daqueles homens. A cada passo que eles davam, uma ferida desaparecendo, uma outra ferida desaparecendo, uma outra ferida desaparecendo. E aqueles homens então começaram a parar de sentir dores, começaram a parar de aparentar que estavam com problemas, que estavam em crise, que estavam com situações. E amados, eu quero te dizer nessa noite, se você caminhar com Cristo, se você fizer uma jornada genuína com Cristo, verdadeira com Cristo, eu tenho certeza que as suas feridas, as suas chagas, os seus pecados, as suas limitações, elas vão começar a desaparecer. Elas vão começar a desaparecer. Elas vão começar a desaparecer. E você, o seu semblante será outro. O seu semblante será outro. Porque o Senhor vai começar a encontrar acesso, vai começar a encontrar um espaço designado para Ele dentro de você, porque vai ser que você vai começar a limpar a casa. E amados, quando nós começamos a limpar a casa, o Senhor vem cada vez mais de uma forma intensa sobre nós, porque Ele tem espaço, Ele tem acesso. Não desista da sua jornada com Deus. Não desista do seu caminhar com Cristo. Não desista porque hoje você está chateado, ou porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Permaneça, seja fiel ao Senhor, porque não tem ninguém melhor para ser fiel do que ao Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A palavra dele diz, as promessas dele se cumprirão nas nossas vidas, se nós tivermos uma jornada genuína com o Senhor. E essa felicidade que vai entrando, penetrando nos nossos poros do espírito, da alma e do corpo, que vai nos consumindo pela alegria de nos tornarmos inabaláveis, pela alegria de nos tornarmos mais fortes no Senhor, pela alegria de nos tornarmos mais próximos a Ele, mais íntimos do Senhor. Essa felicidade, amados, daqui a 200 anos você vai estar sentindo ela. Sabe por quê? Porque qualquer outro tipo de felicidade é passageira.
Imagine se alguém te desse um bilhete de loteria premiado agora aqui. Você ia pular, né? Eu também. Se você tiver um, quiser me dar, não tem problema nenhum, eu sei. Né? A alegria de você ganhar um monte de dinheiro. Ou se alguém chegasse, né? Eu até postei esses dias no WhatsApp, falando, né? Fiquei imaginando assim, se um dia minha mãe me ligasse e falasse assim: filho, você passou no teste, eu fingi ser pobre toda essa época para que você tivesse um coração humilde. Mas eu quero dizer que eu sou milionária, eu estou depositando não sei quantos milhões de reais na tua conta, tá? E eu te amo muito, parabéns, você é humilde, parabéns, tchau. Imagina só, né? Imagina se alguém chegasse com uma chave de um carro na tua mão. Queridos, não tem nada errado ser feliz com essas coisas. Faz parte da nossa vida. Nós ficamos felizes. Ficamos felizes quando nós descobrimos que a nossa poupança tem dinheiro a mais do que nós achávamos que tinha. Ficamos felizes quando nós recebemos um bônus. Isso não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter no nosso coração certo de que toda essa felicidade é passageira. Toda essa felicidade, a traça pode correr, a ferrugem pode destruir, um banco pode falir, as circunstâncias podem mudar. Mas quando nós, seres celestiais, diga seres celestiais, começamos então a nos preocupar e nos alegrar com as transformações da nossa vida, que refletirão daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos, 1000 anos, 2000 anos. Amados, isso sim é felicidade. Isso sim é algo que nós vamos carregar para sempre. Para sempre. Para sempre. Quem que quer viver essa felicidade? Eu quero. Eu estou me esforçando ao máximo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias eu tenho algo para pedir perdão para Deus. Todos os dias eu tenho algo para botar meu joelho no chão e falar: Deus, me perdoa porque eu fiz errado. Deus, me perdoa porque eu pensei errado. Deus, tem misericórdia da minha vida porque eu sou pobre. Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. Só que todos os dias, graças a Deus, eu também tenho algo para dizer para Deus: Senhor, eu venci isso. Senhor, mais um dia inabalável. Mais um dia eu não menti. Mais um dia eu não olhei para nenhum rabo de saia. Mais um dia eu consegui honrar minha esposa. Mais um dia eu fui um pai exemplar para minha filha. Mais um dia, amados, essa alegria, essa felicidade, é a felicidade que o Senhor quer derramar na sua igreja. Essa é a felicidade que o Senhor tem para nós. Essa é a felicidade que Deus está esperando para que nós sintamos ela. Em nome de Jesus. Porque o caminho que Cristo escolhe para nós é um caminho de cura. É um caminho de cura. Voltou louvando a Deus em voz alta. Louvando a Deus em voz alta. Amado, não deixe passar desapercebido uma vitória, uma conquista tua. Se você está acostumado, sei lá, a não dar nota, e Deus te dá uma oportunidade de você acordar e falar: não, eu vou dar nota, eu tenho que dar nota, eu preciso dar nota. E aí você vai lá e dá nota. Amado, chega em casa, bate o joelho no chão e fala: Deus, aleluia, eu te louvo, Senhor, porque eu tive força hoje para dar nota na minha empresa. Porque eu não soneguei hoje, Senhor. Porque hoje eu fiz correto, Deus. Hoje eu agradei a Ti, Senhor. Voltou louvando a Deus em voz alta e ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Amados, vamos agradecer a Deus por cada dia que a gente consegue fazer o que é correto. Porque isso vai gerar dentro de nós uma fome ainda maior de fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Sabe quantos pais nós temos aqui? Hoje é o dia da criança, né? Quantos pais? Pai, mãe. Amados, não é gostoso quando o nosso filho nos obedece? Não é gostoso quando o nosso filho chega para nós, quando nós falamos para o nosso filho: não faz mais isso, e o nosso filho diz: tá bom, mamãe, tá bom, papai. E aí, na primeira oportunidade que você vê que ele faria aquilo de errado de novo, você olha e está fazendo a coisa certa. Não é gostoso?
Não dá vontade de você fazer qualquer coisa por aqui, meu filho? De você entregar um mundo para ele e falar, tá aqui, ó, você obedeceu, parabéns, eu vou te levar para jantar no melhor restaurante, vou te levar para jantar no lugar que você quer, você vai comer só batata frita no Djalma hoje. Vai ser tua janta hoje, batata frita no Djalma. A vontade que você tem, né, quando te obedece. Amados, imagina Deus. Imagina Deus olhando para nós e vendo, ouvindo uma oração de um filho justo. Senhor, eu te dou graças, porque mais um dia eu não peguei naquilo que era minha falha. Eu provei para o Senhor. Eu provei para o Senhor e para o diabo que com o Senhor eu consigo vencer. Que caminhando com o Senhor eu vou mais longe. Que o teu braço me sustentou hoje. Que o Senhor não me deixou desejar a mulher do outro. Que o Senhor me deixou fechar a boca a hora que eu ia falar uma besteira. Que o Senhor me deu domínio da minha língua. Que o Senhor, no momento em que eu ia entrar naquele lugar, eu não entrei e eu tive coragem de não entrar. Que no momento em que o Senhor falou para eu falar de Jesus para alguém, eu continuei andando, mas passou 10 segundos, eu voltei e fiz aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Deus, eu te louvo hoje porque o Senhor foi louvado através da minha vida. Imagina o que Deus não faz em nós quando nós falamos assim com Ele e quando nós agimos assim com Ele. Imagina um Pai bom, que é esse nosso Deus, fazendo isso. Amados, eu duvido que aqueles 10 leprosos seriam curados se eles tivessem ficado parados, questionando a Deus ali. Mas Jesus, eu não vou entrar na cidade desse jeito. Não, Jesus, eu vou passar vergonha. Não, Jesus, não vai rolar. Ó, desculpa, o Senhor é Jesus, dizem que o Senhor faz milagre, mas enquanto eu não ficar do jeito que eu tenho que ficar, eu não vou dar um passo. Amados, se nós esperarmos a perfeição para darmos um passo, pode esquecer. A gente vai começar a andar para trás. Porque são os passos, a cada passo, que a cura do Senhor vem sobre nós. E a felicidade verdadeira toma conta da nossa vida. E aí Jesus então chega, né, um daqueles 10, volta louvando a Deus em voz alta, se ajoelha, agradece a Jesus. E Jesus então diz: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Eu quero te dizer algo nessa noite. Não seja a maioria. Esse texto nos prova que dos 10 leprosos que Jesus curou, quero chamar o grupo de louvor aqui, já fazer uma fundinha. Esse texto prova para nós que de 10 homens que foram curados, porque Jesus diz: os homens que foram curados eram 10. Aqueles homens haviam sido curados, sim. Mas o texto nos diz que um só voltou para agradecer a Deus. Um só voltou para agradecer a Deus. Amados, quantos estão atrás da cura e não atrás de Deus? Prestem atenção aqui em mim, por favor. Quantos estão atrás da cura e não estão atrás de Deus? Quantos estão atrás daquilo que Deus pode oferecer, mas não querem conhecer o Deus que tem para oferecer? Não é? Quantos estão atrás das bênçãos de Deus, mas não conhecem o Deus das bênçãos? Quantas pessoas já nessa igreja passaram, que entraram porque estavam em uma crise, passaram a crise através da palavra do Senhor, através de ministrações,
através de novos princípios sendo adotados na vida, mas quando acabou a crise, amados, foram embora. Foram embora porque não estavam atrás de Deus, estavam atrás da bênção. E eu quero dizer para nós nessa noite que se nós formos a maioria, isso vai acontecer conosco. Se nós fizermos parte desse grupo que se submete a Deus em busca de algo, e quando esse algo acontece, vai embora. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de intimidade é esse? E aí sim, essa felicidade se torna ainda mais passageira. Porque a maior felicidade que nós podemos encontrar para o nosso coração hoje é de que nós passaremos uma eternidade com o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, amados, nós precisamos ingressarmos nessa jornada com Cristo. Ingressar nessa jornada com Cristo. Para que cada passo seja uma cura, para que cada passo seja uma libertação, para que cada passo seja um momento de mais intimidade. Amados, é fácil? Nem um pouco. Aliás, é muito difícil. Ser cristão é mais difícil do que não ser. Se um dia alguém te disse, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você esteve em alguma igreja onde alguém te disse, aceite a Jesus e todos os teus problemas irão embora, eu quero te dizer algo, que caminhar com Cristo é mais difícil do que caminhar sem Cristo. A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas o caminho da perdição é largo. Fazer a própria vontade é a coisa mais fácil do mundo, mas se submeter à palavra, se submeter aos seus pastores, se submeter à sua autoridade espiritual, é muito mais difícil. O caminho da humilhação é muito mais difícil do que o caminho do orgulho. O caminho de ser quebrantado é muito mais difícil do que o caminho de fazer o que quer. Mas eu quero te dizer algo, que quando nós caminhamos com Cristo, mesmo debaixo desse entendimento que parece ser mais estreito, mais complicado, mais difícil, existe uma felicidade que só o Senhor pode nos dar. E essa é a felicidade que o Senhor tem para nós nessa noite. É a felicidade da presença dEle conosco. Não vá embora. Não encontre a sua bênção e siga o seu próprio caminho depois. Mas volte para agradecer a Deus. Deixe essa felicidade tomar conta do seu coração. Deixe isso que o Senhor tem para depositar dentro de você, encher de tal forma que transborde. Que transborde. Em nome de Jesus. E meu desejo nessa noite para nós é que essa felicidade possa nos encher. Essa felicidade está nos tornando cidadãos celestiais. Porque é isso que o Senhor tem para nós. É para isso que o Senhor tem para nós. É essa nossa busca de glória em glória. É essa felicidade. 2 Coríntios 3,18 diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais preenchidos com o Senhor, que é o próprio Espírito. Amados, é esse brilho que o Senhor quer nos encher. É essa glória que o Senhor tem para mim e para você.
Senhor quer inundar o nosso coração, de nós caminharmos lado a lado com o Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É esse caminhar com Cristo que Ele tanto espera de nós. Que essa alegria que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos juntos, lado a lado, todos os dias, pedindo e agradecendo, clamando e dando louvores a Ele. Que isso possa inundar o nosso coração, possa mudar o nosso semblante e nos fazer pessoas felizes, não como um estado de espírito somente, como algo temporário, passageiro, porque as circunstâncias da nossa alma, uma felicidade almática, mas o Senhor tem para nós uma alegria constante e espiritual, como um estilo de vida, amados. Quando tudo estiver ruim e quando tudo estiver bom, porque nós, quando caminhamos com Cristo, entendemos que mesmo quando tudo está ruim, tudo está maravilhosamente bem. Aleluia. O que pior pode te acontecer? O que pior pode te acontecer? A morte? Amados, Paulo disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque nós temos a garantia de que nós estaremos com o Senhor. Que mal pode nos sobrevir, que tenha a autoridade de tirar a nossa paz, de tirar a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira alegria. O que de efetivamente profundo o diabo pode fazer, ou nós mesmos, colocarmos os pés pelas mãos? A única coisa que nós devemos nos preocupar sim, é com o próprio pecado. Porque o pecado é a única coisa que nos tira a certeza de que estaremos com o Senhor. De resto, talvez o Senhor quer ouvir de nós a mesma coisa que Paulo disse: eu já vivi no muito, no pouco, na abundância, na escassez. Por quê? Porque essa alegria do Senhor, essa felicidade, não deve ser passageira. Amados, e o meu desejo nessa noite para nós é que essa alegria possa inundar o teu coração nesse momento. Que essa felicidade possa ir além de qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando, de qualquer questionamento que você talvez tenha, de qualquer assunto mal resolvido que você tenha pendente dentro de você, de qualquer circunstância que você passou, tem passado ou ainda acha que vai passar. Essa felicidade, irmãos, tem que ser maior do que tudo isso. Tem que ser maior do que tudo isso. Sabe por quê? Porque é uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor. E nesse momento eu quero que você levante a sua voz, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é para você. Que você levante a sua voz, que você faça a sua oração ousada, como um sacerdote, como uma mulher que teme ao Senhor, que tem algo para agradecer por Ele, algo para entregar ao altar dEle. Que nessa noite o altar se encha de gratidão. Que nessa noite o nosso coração possa transbordar de gratidão de tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e por você, amados. Levanta a sua voz, não espera eu dizer já. O Senhor está aqui. Levanta